minha Bíblia, e isto é o que ela me diz, que nunca vou estar sozinho, se eu sei. Estou a aprender como Jesus vai até nós dar sua luz, melhor amigo que tu podes ter. Sim, Deus sabe tudo o que preciso, então me vou lembrar. Vamos lá! Ao pedir, Ele dá, ao buscar, Ele está. Quando vais cruz, a porta Ele vai abrir. Ao pedir, Ele dá, ao buscar, Ele está. Quando vais cruz, a porta Ele vai abrir. Minha Bíblia, e isto é o que ela me diz, que nunca vou estar sozinho, sei. Estou a aprender como Jesus vai até nós dar sua luz, melhor amigo que tu podes ter. Sim, Deus sabe tudo o que preciso, então me vou lembrar. Vamos lá! Ao pedir, Ele dá, ao buscar, Ele está. Quando bates a porta Ele vai abrir. Ao pedir, Ele dá, ao buscar, Ele está. Quando bates a porta Ele vai abrir. Ao pedir, Ele dá, ao buscar, Ele está. Quando bates a porta Ele vai abrir. Ao pedir, Ele dá, ao buscar, Ele está. Quando bates a porta Ele vai abrir. Sim, Deus sabe tudo o que preciso, então me vou lembrar. Vamos lá! Ao pedir, Ele dá, ao buscar, Ele está. Quando bates a porta Ele vai abrir. Ao pedir, Ele dá, ao buscar, Ele está. Quando bates a porta Ele vai abrir. Conheces o Salvador, já conheces o seu amor, sabes que Ele está no céu e que o seu Filho deu. Contra este amor, acredito em ti, vou te seguir. Jesus, meu melhor amigo, e sempre serás, nada o pode mudar. Jesus, meu melhor amigo, e sempre será, nada o pode mudar. Acredito no Salvador, creio que Ele ressuscitou. Acredito que Ele vivo e que Ele voltará. Contra este amor, acredito em ti, vou te seguir. Jesus, meu melhor amigo, e sempre será, nada o pode mudar. Jesus, meu melhor amigo, e sempre será, nada o pode mudar. 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 Jesus, meu melhor amigo, e sempre serás. Nada o pode
imagem. O coração que bate, minha forma de falar, são a tua imagem. São a tua imagem. O barro é só e estás a moldar. E todos os dias me vais transformar. O barro é só e estás a moldar. E todos os dias me vais transformar. Confio no Senhor no meu caminhar. Tenho coragem no meu andar. Tu sabes o que fazes em mim. Confio no Senhor no meu caminhar. Tenho coragem no meu andar. Tu sabes o que fazes em mim. A tua imagem feito sou. A tua imagem feito sou. A tua imagem feito sou. As mãos, os pés, os olhos que procuram te encontrar são a tua imagem. São a tua imagem. O coração que bate, minha forma de falar, são a tua imagem. São a tua imagem. O barro é só e estás a moldar. E todos os dias me vais transformar. O barro é só e me estás a moldar. E todos os dias me vais transformar. Confio no Senhor no meu caminhar. Tenho coragem no meu andar. Tu sabes o que fazes em mim. Confio no Senhor no meu caminhar. Tenho coragem no meu andar. Tu sabes o que fazes em mim. A tua imagem feito sou. A tua imagem feito sou. A tua imagem feito sou. Especial, sou precioso, tu me criaste. Sou especial, sou precioso, tu me criaste. A tua imagem feito sou. Senhor no meu caminhar, tenho coragem no meu andar. Tu sabes o que fazes em mim. Confio no Senhor no meu caminhar, tenho coragem no meu andar. Tu sabes o que fazes em mim. A tua imagem feito sou. A tua imagem feito sou. A tua imagem feito sou. Confio no Senhor no meu caminhar. Tenho coragem no meu andar. Tu sabes o que fazes em mim. A tua imagem feito sou. Olá a todos! Bem-vindos ao programa Infantil Online! Olá, é bom estarmos juntos mais uma vez esta semana e estamos aí com uma série fantástica. Qual é a série, Martim? Dos Improváveis! Os Improváveis. Você já sabe o que é que significa improváveis? É que não é provável. Aqueles que não são nada prováveis, ou seja, aqueles que ninguém estava à espera. Ninguém estava à espera, mas foi quem Deus escolheu e quem Deus foi usar para fazer coisas grandes. Ou seja, Deus escolhe, Deus usa. Improváveis. Uau, ok? E hoje temos mais um Posso improvável. dizer a ordem dos improváveis que foram? Diz lá a ordem dos improváveis que já passaram por aqui. Jesus, Jesus, José, José, peraí, Moisés, Moisés, David,
Sim. Ana Sim. e... Qual foi a outra semana? Posso- Saulo. Lembras-te? Saulo. Muito bem. Ficou o nome Mais a conhecido por Paulo, o grande apóstolo. Porque Paulo rima com Saulo. Ok. Por isso é que mudou. Muito bem. Então, hoje temos um novo improvável, Davi, que é... Martim, que é... Não é Davi, não é? Não me enganei. Enganei-me, mas não me enganei para dizer o nome. Vocês perceberam? Martim, quem é o improvável? Não sei, diz-me tu. O Martim não sabe, tu também não sabes, só eu é que sei. Mas tens que descobrir. É isso mesmo. Tu não és apenas um ouvinte, és um detetive que com as pistas tens de descobrir quem é o improvável. Vamos a isto, Martim? Vamos buscar as nossas pistas? Quer dizer o nome do improvável agora. Não. Martim, não É esta. não troques as regras do jogo. Vamos lá então às pistas para o nosso Isto é um improvável. jogo. Muita atenção. Isto é um jogo, Vamos não sabia. descobrir o improvável. É neste sentido. Ok? Então, vamos lá descobrir quem é o improvável. Mostra lá para quem está aqui a ver. Construtor. Ok? Temos aqui 3 pistas. Temos um construtor. Professor. Temos e um professor. Servidor. Um servidor, um empregado que serve o quê? As pessoas. O que é que ele está a servir? As pessoas. Não, o que é que ele está a servir ali na bandeja? Copos. Vejam lá, na bandeja. Copos e pratos. Copos, ou seja, ele está a servir bebidas. Mas são copos, são bebidas. Portanto, ok, temos aqui as pistas. Vamos falar de uma cidade muito especial e importante para este improvável. Portanto, ela ficou em ruínas e os seus portões queimados. É assim que começa a nossa história. Há uma... Uma cidade muito especial e importante para este improvável ficou em ruínas e os seus portões queimados. Para aí. Esta cidade é muito importante porque é a cidade do povo deste improvável. Ele não está na sua terra, ele está longe e ao saber que isto aconteceu na cidade da sua terra, do seu país, que, portanto, os muros e a cidade estão em ruínas, e os portões queimados, portanto, e ele está muito preocupado com essa cidade. Havendo muitos a passar por grandes dificuldades e até por desespero de alguns estrangeiros que ali moravam. Então as pessoas ali estão a passar por muitas dificuldades, por alguma pobreza e também miséria e também os riscos. Sabem que naquele tempo os muros eram muito importantes porque os inimigos vinham e roubavam e matavam. Então os muros eram importantes para proteger as cidades. Sem os muros naquele tempo as cidades estavam desprotegidas e, portanto, corriam riscos. E é, portanto, aqui que o nosso improvável fica muito preocupado com a cidade e ele quer fazer alguma coisa pela cidade. Ora, se a cidade tinha os muros derrubados, o que é que achas que ele quer fazer pela cidade, Martim? Não foi eu. Não. Espera. Primeiro, o que é que ele quer fazer pela cidade se a cidade tem os muros derrubados? Quero ajudar, né? A fazer o quê? A reconstruí-los. Ora, muito bem! O Martim está lá! Portanto, se a cidade tem os muros derrubados, o que é que o nosso improvável quer ajudar nesta cidade? A reconstruir os muros. Muito bem. Então, qual das três profissões é a profissão? Aqui já vamos ver qual é a profissão do nosso improvável. Construtor, professor, servidor de bebidas. Servidor de Quem é o bebidas. nosso improvável? Servidor de bebidas. O Martim diz que é o servidor. Porquê que é o servidor de bebidas, Martim? Porque se fosse um construtor era óbvio que fosse lá construir os Então, muros. mas se é para construir... Ah! Era provável. Olha lá, a cabeça do Martim. O improvável é o que é menos provável. Portanto, o construtor de muros é o que é mais provável. Ok. Um professor também acaba por ser provável porque ele ia lá e ensinava as pessoas professor também. para construírem os muros. Então, um professor não é o mais improvável, sem dúvida, é o que é que faz um servidor de bebidas a construir os muros de uma Mas cidade. era um servidor de bebidas? Tchan, 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 tchan. Qual é? O que é que vocês acham que é? É que eu vou-vos contar um segredo.
o Martim já acha que este é improvável, porque afinal, se é construtor de muros, isso é tão provável que afinal isso é improvável. E ele rejeitou. Mas será que afinal é mesmo aquele que era o provável, tornou-se o improvável e agora é mais... Não. Esqueça. Qual é que vocês dizem que é? Zé, é o servidor de bebidas. Vamos ver se o Martim acertou. 1, 2, 3. Pim-pam! Acertou! O improvável desta semana era um servidor de bebidas. E agora, pensem lá Ele era um onde... servidor de Espera aí. bebidas e eu sou adivinha. Pensa agora num lugar improvável para ele servir as bebidas. Martim, pensa num lugar improvável. Não vais para aqueles lugares logo onde se serve bebidas. Não, não. Pensa num lugar improvável. Onde? Onde é que ele servia bebidas? Já vimos que é num outro país que não era o seu país. Eu não sei onde é que ele servia as bebidas, né? Num lugar improvável? Onde estão os reis? Servia aos reis. Sim. Exatamente. Na realidade, este nosso improvável, ele trabalhava no palácio do rei. Mas não era um rei qualquer. Ele trabalhava no palácio do maior rei do seu tempo. O maior imperador. Aquele que tinha o império maior, já tinha conquistado muitos reinos e países, até mesmo o reino do nosso improvável. E é por isso que ele não está na sua terra e está neste reino, porque a sua cidade, o seu país, o seu reino foi conquistado e ele levou muitas pessoas para o seu reino. Até nem foi este rei, era um outro rei com um império antes. Houve um império que depois conquistou o seu reino, ficou com o seu reino. A confusão. Ok, vamos parar com a confusão. O Simplificar. reino que conquistou o país do nosso improvável, o povo do nosso improvável, que é o povo mais conhecido da Bíblia, são os israelitas ou os judeus. Então, esse rei que primeiro levou era o da Babilónia, o imperador da Babilónia. Levou-os. Mais tarde, os babilónicos são conquistados por outro império, os medo-persas. Mais tarde, então, os persas, exatamente. E este é o rei da Pérsia, o rei para quem o nosso improvável trabalha e serve as bebidas. Como é que se chama este rei, Martim? Artaxerxes. Muito bem, Martim está a ler. Malandro, só que ele não consegue ler quem é o improvável, porque ele, garanto-vos, ele não sabe. Artaxerxes I é o imperador que o nosso improvável serve no seu palácio. Ele serve as bebidas. Mas, pensem, é uma responsabilidade maior do que trazer a bandeja apenas. Ele é quem prova as bebidas antes do rei. Porquê é que ele prova as bebidas antes do rei beber a sua? Eu sei. Porquê? Que é para ele dizer se são boas ou más. Não, o rei já sabe muito bem. Ele, quando vai beber aquele vinho, ele já sabe qual é o vinho, ele já sabe qual é a bebida, ele já sabe muito bem. É para outra razão que ele tem que beber antes do rei beber. Para proteger o rei. Do quê? Se tiver algum veneno. Ora, como é que os inimigos longe do rei, como é que querem matar o rei? Com espada, e com lança, e com flecha. Mas os inimigos próximos do rei, como é que procuram matar o rei? Com veneno na bebida e na comida. Ora, o nosso improvável é exatamente o provador das bebidas, pelo menos das bebidas, do rei, de forma a garantir que ele não morre. Se alguém tivesse que morrer, seria o nosso improvável. É por isso que é mesmo improvável. Ele está numa profissão de risco, mas mesmo assim, Deus vai usá-lo de uma forma incrível. Foi ele que quis ser essa profissão. Não sabemos como é que ele se tornou parte desta profissão. Ele ganhou também alguma confiança, porque é um homem da extrema confiança do rei, para poder estar perto do rei e para poder fazer este trabalho que ele faz. Portanto, ele está num lugar estratégico também, de alguma forma, mas não deixa de ser um improvável. Então, ali está ele a servir no império da Babilónia e no momento certo, ele agora ouve, ele pergunta como é que estão os seus irmãos lá na terra do reino de Judá, dos judeus, na terra da Judeia. E eles dizem que as coisas estão muito complicadas, os muros estão derrubados, as portas queimadas a fogo e o povo está numa grande crise e está numa grande
dificuldade. Vocês pensavam que esta coisa dos dias de hoje é que temos dificuldade por causa do vírus? Naquele tempo não havia este vírus da Covid, mas havia também outras coisas difíceis, pois havia esta situação difícil dos muros quebrados e muito risco, não de entrarem vírus, mas também de entrarem inimigos que podem trazer risco de vida e também das casas, da economia, do dinheiro, da vida das pessoas que corriam um grande risco naquele tempo. E este homem, este improvável, vai ser usado por Deus. O que é que ele fez? Ele começou a sentir-nos... vamos agora à próxima pista para perceber o que é que este improvável fez. Já vimos quem ele é. Ele é um servidor de bebidas, provador das bebidas do imperador Artaxerxes na Pérsia. Agora vamos ver o que é que ele fez. Lê lá o que é que está aí, Martim. O que foi usado para resolver este... Tens que falar alto, ninguém percebe nada. O que é que disseste? O que foi usado para resolver este... Ok. Destas coisas aqui, o que é que foi usado para resolver o problema? O que é que vocês acham que são estas mãos que estão aqui? Orar. Muito bem. Então, sabemos que ele foi usado por Deus. Eu já disse isto. Vocês acham que a oração é importante para ser usado por Deus? O que é que achas, Martim? Sim. Sim, assim, dessa maneira não estás muito convencido. Pois a oração foi usada e foi muito importante logo no primeiro capítulo do seu livro, com o seu nome, está na Bíblia, mais uma pista. Portanto, o livro que fala da história deste improvável tem o nome dele, exatamente o nome do livro, é o nome dele e está na Bíblia, um dos livros da Bíblia, um dos livros fascinantes da Bíblia, e começa exatamente com a oração. Porquê? Porque a Bíblia ensina que as coisas grandes de Deus e que Deus quer fazer começam com a oração. Porquê? Porquê é que será, Martim? Porque a oração é o quê? Importante. E é o que é que faz a oração? É a forma de Falar com Deus. falar com Deus, ou seja, de nos ligarmos a Deus. E como é que Deus nos usa se não estivermos ligados a Deus? Certo? Então, através da oração, Neemias ele estava ligado com Deus. Ele ligava, é como comunicar com o telemóvel. Estás na provável. Eu não ouvi. Eu disse o nome dele, mas o Martim já não se lembra. Tu também não te lembras. Ok. Então, ele falou, a oração é como quando estás a falar ao telemóvel com alguém. Tu estás o quê? Ligado a essa pessoa. Tu és ouvido e tu ouves essa pessoa e comunicas. Então, através da oração, este improvável comunicou com Deus e ele assim ligou-se a Deus. Foi aqui que ele começou a sentir no seu coração que Deus estava a falar com ele e dizer-lhe o quê? Vai ser usado. Vai ser usado para fazer o quê? Já disseste, Martim? Para salvar. Para construir aqueles muros que estavam todos partidos. E ele ia ser usado. E é aqui que ele começa a sentir, começa com a oração. Ele começa a receber uma missão de Deus, palavras de Deus, que ele sentiu no coração. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho de ajudar aquelas pessoas. Eu preciso fazer porque esta é a vontade de Deus e Deus quer usar-me para fazer a sua vontade. Então começou com a oração. O que é que temos aqui? A segunda pista para saber o que é que ele fez. É alguém que está com o quê, Martim? Não. Com o microfone. Há aqui sinais musicais também. Então o que é que ele está a fazer com o microfone? Louvar a Deus. Hã? Louvar a Deus. Louvar a Deus ou a cantar, ok? Muito bem. Será que ele fez isto? Ele foi um cantor? Ele cantou? Ele cantou para ser usado por Deus? Se calhar. Errado! Portanto, cantar, Deus pode usar pessoas que cantam para a louvá-lo, claro, mas não foi o caso aqui com Neemias. Ele não cantou, não foi essa a forma como Deus o usou. Vimos que começou com oração, mas cantar não foi também. Temos aqui a outra seguinte... Pensava que estava tudo por ordem e tudo que estava aí. Alegria. Alegria. Isto é alegria. Será que ele usou alegria? Usou comédia? Fez o rei rir Acabaste de para dizer o nome conseguir... Hã? Acabaste de dizer o nome dele. Ele usou de alegria.
usou fez o rei rir, usou comédia para conseguir ir construir os muros. O que é que acham? Não. O Martim diz que não. Vocês o que é que dizem? E certo! Não foi alegria, não foi... Na realidade, vocês sabem que ele estava muito triste naquele tempo, porque ele estava a sentir todo aquele problema, ele sentia isto de uma forma que ele ficou até muito triste. Foi o contrário da alegria, foi tristeza. Deus até usou a tristeza dele. Já vamos ver como. Próxima pista. Temos aqui um ponto de interrogação. O que é um ponto de interrogação, Martim? É um ponto de interrogação. O que é que fazemos com um ponto de interrogação? Fazemos Uma pergunta. perguntas. Ora, muito bem. Foram perguntas aquilo que foi Como é usado... que chama-se o nome? Não sabemos ainda o nome do improvável. Foram perguntas que ele usou para poder cumprir a sua missão? Não. Não, muito bem, não foram perguntas também. Vamos ver então o que é que foi mais. Ora, temos agora aqui mais uma pista. Este boneco, o que é que ele está a fazer, Martim? O que é que este boneco está a fazer? Andar. A andar, muito bem. Então, será que ele foi andar? Será que ele se moveu? Ele fez alguma coisa a nível de movimento? O que é que achas, Martim? Não sei. Já vimos que ele estava num outro país. O que é que ele teve que fazer para ir ajudar o país que tinha os Andar. muros partidos? Andar. Teve que se mover para lá. Mas eu estou aqui a pensar numa coisa. Se ele tinha um serviço lá com o rei, não é? Ele tinha um serviço para o imperador. Como é que ele agora largava aquele serviço tão importante e ele podia ir andar, movimentar-se para o outro país? O que é que tinha que acontecer? O rei tinha que lhe dar permissão, porque ele era um servo do rei, ele era um funcionário do rei. Ele não podia agora, olha rei, adeus, vou-me despedir, vou-me embora, vou fazer outra coisa. Naquele tempo não dava para fazer isto. O rei mandava nas pessoas, até podia mandá-las. O rei podia fazer isto. Portanto, não é como é hoje. As condições de trabalho eram muito piores e não tinham a quem reclamar. Então, o que é que ele conseguiu alcançar do rei? Uma permissão, uma autorização para poder ir. Na realidade, porque ele estava triste, porque ele estava em oração. E o rei, quando viu a cara dele na mesa, o que é que se passa? Estou preocupado, porque será que bebeste alguma coisa aí? Estás quase a morrer? Aqui. Estás quase a morrer? Ananias. Não percebeste. E então o improvável ele disse, não, meu rei, mas há aqui um problema grave. O meu povo está a passar por uma dificuldade. Os muros estão partidos. E o rei disse-lhe, Neemias, então eu dou-te autorização. Ananias? Oh, eu estou sempre a dizer o nome. Eu não consigo. O improvável. Mas o Martim ainda não percebeu qual é. Só quando ele perceber é que eu paro de ouvir. Então o rei disse, podes ir então, vai fazer alguma coisa. E então ele percebeu que a missão que Deus estava a pôr no... Não é Ananias. A missão que Deus estava a pôr no coração dele. Não. Agora ele tinha permissão do imperador. Ele tinha uma direção de Deus. E agora lá vai ele. Vai a movimentar-se até ao seu país para ir ajudar o povo. E agora a última pista. Martim, o que é que achas da última pista? Achas que faz parte daquilo que ele usou para construir os muros? Vê lá bem. Sim. O que é isto? O que é esta imagem aqui? Escavou. Escavar e o que mais? Construir. Muito bem, construção. Foi isso que eles tiveram que fazer, certo? Então Neemias vai para lá. Mamias. Não é. Mais uma vez tu não percebeste quem é. O improvável. O nosso improvável, eu já disse muitas vezes, não foi de propósito, mas olha, pronto. Foi bom para vocês. Então, este improvável, vai para lá e ele vai construir, e ele vai animar aquele povo. O povo estava muito desanimado. E então ele vai lá e diz assim, nós vamos, mas nós não conseguimos, nós somos fraquinhos, nós somos poucos. Mas aquele homem tinha uma fé em Deus. E tinha também o quê? O que é que ele fazia muito, o que fazia a diferença? Oração. Ele continuava a orar. E ele dizia, eu tenho estado a orar. E eu digo-vos uma coisa, eu acredito que nós vamos conseguir. Porque nós temos a ajuda de Deus. O que nós não conseguimos, Deus vai conseguir. E eles começaram a trabalhar. Começaram a construir. E sabem em quantos dias é que eles construíram os muros? Quantos, né? Martim, quantos é que achas? Um dia?
Um dia para construir os muros de uma cidade inteira, filho. Um ano. Mas também não foi um ano. Foi aquilo que há em semanas de um ano, foi isso que eles fizeram em dias. Quantas semanas tem um ano? Hã? Quantas semanas tem um ano? Tu descobrires quantas semanas tem um ano, tu descobres em quantos dias eles construíram aqueles muros. Foi um milagre, porque Deus ajudou-os de uma forma Ok. incrível. Então tem que ser 12 vezes 4. Muito bem. Ora, um ano tem 12 meses, um mês tem 4 semanas, 12 vezes 4. Quantos dias eles levaram para construir aqueles muros? 48. 48? Mas não foram 48. Não. Então, 4 vezes 10, 40. Só que numa semana num ano há mais do que essas semanas, porque uma semana não tem apenas 4 semanas, tem 4 semanas mais alguns dias, ok? Então foram 52 dias, porque um ano tem 50... Não é por causa disso, mas ok, eu lembrei-me disso. Então foram 52 dias, cerca de 52 dias, eles construíram, ninguém acreditou. Mas durante a construção foi muito difícil, porque havia inimigos à volta que não queriam que eles construíssem os muros. E os inimigos fizeram de tudo, ameaçaram, primeiro ridicularizaram. E vocês sabem, no livro de Neemias há uma coisa muito interessante. Se nós virmos todas as oposições, ou todas as coisas que fizeram contra Neemias e o povo, nós vemos que são tipo de oposições que nós também ainda hoje nós passamos, nós enfrentamos e que muitas vezes nos abatem. E a forma como eles conseguiram vencer e superar todas as oposições, o livro de Neemias é também um livro que nos fala de como é que podemos vencer oposições. Ele chama-se Neemias. Neemias, eu não consigo... Então, Dizeste Neemias. mas o Martim ainda não percebia. Yeah. Neemias, com 2 Es. Neemias. Neemias é o nome dele e ele significa Consolador. Deus é o nosso Consolador. Neemias. Então, Neemias é o nosso improvável. E houve muita oposição. E então, primeiro começaram a falar, a ridicularizar. Sabe o que é ridicularizar? Vocês não conseguem. Vocês são uns coitadinhos. Vocês são fraquinhos. Nunca disseram isto. Tu és pequenote. Tu és um baixote. Tu tens manhota. Então alguém é alto. Tu és alto, mas não és... Tu és grande, mas não és grande coisa. Tu és uma magricelas. Ou então dizem para as meninas. Tu és feia. Tu és gorda. E isso deixa-nos tão tristes. Às vezes já não queremos construir nada. E já não nos apetece fazer nada. E já não... Às vezes vocês estão a estudar. Vocês sabem o que é que vocês estão a fazer na escola? Vocês estão a construir alguma coisa. Este livro é importante porque fala-nos de que Deus chama-nos para construir coisas. Vocês sabem, destruir é fácil. É ou não? Desarrumar um quarto todo e mandar tudo ao chão. É fácil ou é difícil, Martim? Fácil. Mas agora pôr tudo no lugar, arrumar, construir, levantar as coisas que estão no chão. É fácil? Não sejas mentiroso. Então, se é fácil, a seguir ao programa, tu vais arrumar tudo o que estiveres a arrumar. E então, não é fácil, mas é difícil, mas é preciso. E uma coisa importante, nós temos que vencer essas vozes que vêm, às vezes de fora, outras vezes de dentro, a dizer, tu não consegues, tu és um coitadinho. E Neemias conseguiu vencer isso, sempre com oração, mas a confiar em Deus, a dizer, eu posso não conseguir, mas eu não sou qualquer um. Eu sou um filho de Deus, eu sou forte em Deus, eu tenho a força de Deus e Ele continua a fazer. Depois os inimigos tentaram com ameaças. Se vocês continuarem, nós vamos aí e vamos lutar e vamos mandar soldados e nós somos mais fortes. E Neemias disse ao povo, nós não vamos parar, nós vamos continuar. E o povo continuou, ele dava numa mão, eles tinham tinham uma pá e tinham instrumentos para construir os muros. Na outra mão tinham uma espada para lutar se viesse alguém. Então eles, não foi difícil, mas eles organizaram-se. Neemias conseguiu organizar e animar o povo. E mesmo com ameaças e a dizerem nós vamos aí, vamos derrotar-vos. Enfim, foram muito... E depois a última tentativa foi muito perigosa. Foi alguém a fingir-se de amigo. Como eles não param, mas o que é isto? Eles não podem construir os muros. Então alguém foi lá a fingir-se de amigo. Olha, Neemias, eu quero combinar contigo. Vamos conversar, porque nós até vos queremos ajudar. Já chega dessa coisa de querer parar a vossa obra. Não. Nós já reconhecemos que vocês são importantes, que vocês são fortes. Vamos conversar. E aquilo para conversar era para quê? Para matar. Para o apanhar. Quando ele viesse para conversar, tudo. Mas Neemias, não. Mandou dizer,
eu não vou parar esta obra. Esta obra é muito importante para eu parar. Eu não tenho tempo para essas conversinhas de andar aqui com conversas. Eu tenho é que trabalhar. E ele continuou focado ali. Focado não se distrai, não para e anda. E então em 52 dias ele construíram. E diz que os inimigos ficaram todos cheios de medo quando os muros ficaram construídos. E foi uma grande vitória para aquela cidade, para aquela nação que se tornou forte e tornou-se organizada e preparada para coisas grandes. Principalmente, ela começou a preparar-se para um evento muito grande. Tudo isto aconteceu 500 anos antes de Cristo. O que é que eles estavam-se a preparar? O que é que Deus estava a preparar com o seu povo? A voltar de volta para a sua terra? A reconstruir todas as coisas? O que é que Deus estava a preparar o seu povo? Martim, 500 anos antes de Jesus vir, o que é que Deus estava a preparar o seu povo? Para Jesus vir? Ora, muito bem, este miúdo está inteligente. Sai ao pai. Então, muito bem. Era uma preparação para Jesus, quando ele viesse, a terra da Judeia estava preparada, os judeus, para que Jesus nascesse entre os judeus e pudesse tornar-se o Salvador do mundo, o nosso Salvador. Eu não saio a ti, saio a mim. Eu saio a mim. Muito bem. Então, quem é que é o nosso improvável, Martim? Neemias. Muito bem. Neemias, um homem que saiu do conforto do palácio para ir para o pó de muros partidos, que enfrentou todo o tipo de oposição Mas eles ficaram muito e fortes. dificuldades, sim, enfrentou tudo isso e conseguiu construir os muros. As construções fazem-se com lágrimas, com dificuldade, com suor. É assim que vocês também têm que também construir o vosso ano da escola. Eu não Tem que dormi, ser eu construí com aquilo. dificuldades, com estudo. Tem que parar às vezes de brincar, não é só brincar, não é só ver televisão, para construir. E há coisas que Deus vai vos levar a construir na vossa vida. Deus vai também falar ao vosso coração e dizer: eu chamei-te, eu escolhi-te, tu nasceste para esta missão. Deus vai colocar no teu coração e tu tens que te preparar para isso. E tal como Neemias, preparar-te para uma grande construção que Deus também tem para ti. Vamos então ao versículo. Mas espera, Diz, Martim. ele não dormia ao construir. Claro que dormiam. Estamos a Então falar. eles podiam destruir os inimigos. Ora, boa pergunta. Eles tinham guardas durante a noite, que depois durante o dia, esses guardas dormiam e eles trabalhavam e tinham pessoas sempre a vigiar também durante o dia. Que teve que ser uma operação muito grande, mas eles conseguiram, com a ajuda de Deus, Mas os fazer... guardas podiam morrer se os outros atacassem e matassem-os. Sim, claro, mas lá estava. Eles estavam preparados, estavam a fazer o seu trabalho e Deus ajudou-os e eles conseguiram reconstruir todos aqueles muros. Ok? Como é que se chama o nosso improvável? Neemias. Neemias. Muito bem, um grande homem de Deus. E agora vamos ao versículo, memorizar o versículo da semana. Martim, qual é? Agora, ó Deus, aumenta as minhas forças. Neemias 16, 9. 16 não. Isto é um ponto de interrogação. Vá, Neemias Neemias 6, 9. 6, 9. Neemias não tem 16 capítulos. Enganei-me. Neemias, capítulo 6, versículo 9. 6, 9. Outra vez, diz outra vez, Martim. Agora, ó Deus, aumenta as minhas forças. Neemias 6, 9. Deus chamou-nos para construir. Às vezes pensamos, como é que eu vou conseguir? Faz esta oração, lembra-te deste versículo, Senhor, aumenta as minhas forças. Deus é o Deus que nos dá as forças quando já nos faltam, ou às vezes coisas que nós não conseguimos, coisas que não temos a força ou o talento para conseguir e fazer, mas Deus é o Deus que nos dá a força, porque Ele é um Deus que nos ajuda. Não te esqueças, Deus quer te ajudar na tua construção, naquilo que estás a construir e naquilo que Deus te vai levar a construir. Deus vai te ajudar. Ok? Está na hora de... Tchau, tchau! Até para a semana! Ok, até para a semana. Esta foi a história do nosso improvável desta semana. Espero que tenhas gostado. Espero que também, tal como Neemias, fiques pronto para ser usado por Deus, usado para ajudar outras pessoas e para construir alguma coisa, seja ela qual for, aquela que Deus vai trazer ao teu coração e
Tu vais sentir que precisas fazer isso. Não é segredo, nem história de encantar. Numa baleia, o Jonas foi parar. Por 3 dias, 1, 2, 3. Maior tesouro, na Bíblia se escreveu que uma arca o Noé construiu. E choveu, choveu. No céu o arco-íris mostra ao mundo o seu amor. No céu o arco-íris mostra ao mundo, ele é o caminho. No céu o arco-íris mostra ao mundo o seu amor. No céu o arco-íris mostra ao mundo, ele é o caminho e a direção. Não é segredo, nem história de encantar. Numa baleia, o Jonas foi parar. Por 3 dias, 1, 2, 3. Maior tesouro, na Bíblia se escreveu que uma arca o Noé construiu. Choveu, choveu. No céu o arco-íris mostra ao mundo o seu amor. No céu o arco-íris mostra ao mundo, ele é o caminho. No céu o arco-íris mostra ao mundo o seu amor. No céu o arco-íris mostra ao mundo, ele é o caminho e a direção. No céu o arco-íris mostra ao mundo o seu amor. No céu o arco-íris mostra ao mundo, ele é o caminho. No céu o arco-íris mostra ao mundo o seu amor. No céu o arco-íris mostra ao mundo, ele é o caminho e a direção. Então, até para a semana. Na próxima semana temos mais um Improvável. Adeus! Até para a semana!